Boa noite, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Que todos se sintam bem à vontade e que Deus está muito feliz porque a gente está aqui, porque viemos aqui para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Agora vamos ver um vídeo sobre oração, né? Aconteceu comigo que eu precisei mesmo de Deus, eu me vi sem a pessoa mais importante na minha vida. Foi aquela que eu primeiro senti, que me ensinou a orar, que me ensinou a falar. No momento que eu a vi, assim, eu a vi na maca, entrando para a sala de cirurgia. Aquela hora eu olhei e pensei, essa hora que eu tinha que procurar um Deus e falar, Deus, você existe, salva minha mãe. Mas eu me vi tão fraca, eu me vi tão inútil, falando, Deus não vai me escutar. O tanto que eu ri da existência de Deus, o tanto que eu zombei, o tanto que eu afrontei pastores, irmãos, eu não sou digna de ajoelhar aqui agora e falar, salva minha mãe. Mas aquela hora que eu a vi na maca, se despedindo de mim, eu olhei, isso deve ser uma despedida. Minha irmã falou, não, Ellen, para de chorar. Eu nem escutava o que o povo estava falando, eu queria ajoelhar, eu queria pedir, falar, Deus, se você existe, me mostra agora, salva minha mãe. Só que a morte, ela envolve muito mais coisas, né? Talvez se eu tivesse orado, poderia ter sido diferente, ou não. Mas naquele momento eu falei, então é agora que eu tenho que voltar. Então eu nasci num lar adventista, né? Meus pais eram adventistas. Ao nascer, eles me apresentaram para Jesus lá na frente daquela cerimônia. Tive uma infância na igreja, minha mãe era professora da escola sabatina para as crianças, para os juvenis. Participei dos desbravadores. Investi em todas as classes até cheguei em líder. Com o tempo fui crescendo, ficando adolescente. Como todo adolescente, né, a gente se deslumbra com o mundo. Acabei por me afastar. Conheci um rapaz na escola, lá pelo 2º ano do colégio, né? Ele era ateu e estudava bastante sobre isso e gostava de me colocar dúvida. Falar, se Deus existe, então por que as coisas são assim? Explica isso. Explica sou crente. No fundo, eu sempre soube que Deus existia. Eu não acreditava no que ele falava pra mim. Eu queria mais era afrontar as pessoas. Aquela idade, 14, 15 anos, a gente quer afrontar, quer ser a rebelde. Eu queria ser a rebelde, ser a diferente e ir contra todo mundo, brigar com todo mundo. Pra mim isso era divertido, afrontar as pessoas. Só pra ver a resposta e rir de como os adventistas ou os outros cristãos respondiam a essa questão da inexistência de Deus. A verdade nem foi que ele me convenceu que Deus não existia. A verdade era que ele era mais uma birra. Era tipo chamando a atenção mesmo, né? Falando, tô saindo da igreja, olha eu aqui, né? Pra ver se eles me acolhiam de novo. Talvez a morte da minha mãe me serviu para me aproximar mais de Deus e para me dar aquela esperança, porque é lindo essa história que Jesus vai voltar, vai me levar para o céu e eu vou vê-la novamente. Então ali nasceu uma esperança de eu querer ser salva, eu querer ir para o céu, para me ver minha mãe de novo. Então foi uma força, porque se minha mãe tivesse viva eu não ia ter voltado, porque o que era importante para mim era a minha família, meus pais, eles estavam ali comigo. Agora eu tentar ir para o céu, eu procurar a minha salvação para vê-la de novo, então dali foi que eu decidi que eu tinha que voltar para os braços de Deus para eu ver minha mãe de novo, né, no céu. Tem um mês e alguns dias, né, eu batizei no dia 7 do mês passado. Estou experimentando a viver em união, viver em comunidade, né. Já vi várias pessoas dentro da igreja que eu briguei pela internet, que eu postava frases esperando alguém comentar. E pessoas que comentaram, falavam, eu vou orar por você, e eu zoava bastante. Eles me receberam muito bem, com um abraço e mostrando que todos nós somos irmãos, independente das fases da vida que a gente passa, né? Independente do que aconteceu, eles me receberam muito bem, com um abraço e um sorriso, me desejando boas-vindas, né? E a minha vontade é de chamar o Goiânia inteiro para o meu PG, né? Mostrar para todo mundo que Deus é amor, né? O que Ele fez por mim, o que Ele fez na minha vida, mostrar esse amor que o pessoal da igreja passou para mim, passar para as outras pessoas, né? Salvar a minha família, os meus vizinhos, Goiânia em peso, né? Agora vamos fechar os olhos para nós fazermos uma oração. Todos de joelho. Maravilhoso, bondoso Pai, está nos céus.
Honrado, glorificado seja o seu eterno e maravilhoso nome, Senhor. Ó Deus da glória, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter uma vida devocional contigo, Pai. Que nós, Pai, viemos ter realmente comprometimento com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, Pai. Nos dá o desejo, Pai, de pregar a Tua mensagem, Pai. Nos motiva, Pai, para que nós possamos ter amor pela Tua palavra, para que nós possamos ter desejo de pregar o Teu Evangelho, de trazer as pessoas para o Teu reino, Senhor da glória. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ter mais comprometimento, Pai. Nos ajuda a nos empenhar mais no Teu Evangelho. Nos ajuda a dar mais o nosso melhor para Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Coloca o desejo em nosso coração de pregar o Teu Evangelho. E nos ajuda, Pai, a ser verdadeiro e fiel, Pai. Nos dá esse desejo todo dia, Pai, para que nós possamos acordar. A primeira coisa ser louvar e Te engrandecer, Pai amado. Coloca isso em nosso coração, Pai. E aí eu Te peço, Pai, não porque eu mereça, Pai, mas dos méritos amados do Teu Filho Jesus, e vive e reina para todos sempre. Amém. Neste momento, vocês receberam a folhinha, vocês têm 10 minutos para se reunir com grupo com 3 pessoas e debater o assunto de hoje, que é a terceira lição. E vai ter brinde, Roberta? Vai ter brinde para quem acertar as 3 questões. Quem acertar mais questões? 10 minutinhos. Pronto, como terminou, 10 minutos. Agora iremos fazer as perguntas. E a Roberta aí aponta aí quem é que vai responder certo. As perguntas estão de acordo com a lição, né? A lição. E então a primeira pergunta, são só 3 perguntas. Como essa lição é a lição mais fácil das mais fáceis, então essa pergunta não poderia ser fácil das fáceis, né? Então, e a primeira pergunta a equipe que sabe, levante a sua mão e responda. E a primeira pergunta é: que vestimenta iremos usar depois de aniquilar o pecado? E o que a veste não pode nos cobrir? A equipe que souber, levanta a mão. Veste nupcial. E que não pode cobrir, que é a mesma, está dentro da pergunta. Então, resposta certa. Receberemos uma veste nupcial, e esta mesma veste, ela não pode cobrir todo o pecado que nós temos. Se nós ainda temos, não pode cobrir. Ninguém vai para o céu imperfeito, mas com a perfeição divina. É isso. E a segunda pergunta é: quem poderá trabalhar na obra missionária e o que eles podem semear? A pergunta é: quem poderá trabalhar na obra missionária e o que eles podem semear? Todos podem trabalhar, está certo. E o que eles podem semear? Ainda faz parte da pergunta. A irmã também respondeu certo. Então, todas as duas estão certas, né? Dois pontos e um ponto aqui, né? Todos podem semear, e então eles vão semear o quê? Pode semear diariamente as sementes da palavra bondosa, a obra e a altruísta, né? E a última pergunta é uma das mais fáceis. Como o cristão deve trabalhar por Cristo? Deve trabalhar como? Como o cristão deve trabalhar? Como o cristão deve trabalhar por Cristo? Deve trabalhar como? Não, na lição não está falando de zelo, mas está falando uma palavra mais firme, né?
Como o cristão deve trabalhar por Cristo? A Helena parece que já encontrou já. Não, então, a resposta é, como o cristão deve trabalhar? Deve trabalhar por Cristo comprometida a obedecer às instruções e a seguir-lhe como guia, que deve pedir e receber o poder do alto. Então, o cristão deve sempre estar comprometido, porque pode fazer a obra relaxadamente? Não. Não. Eu estava agora no treinamento de anciões e olha que pegou fogo lá. E ouvindo o pastor Nelson, eu acho maravilhoso quando ele prega. Ele prega brincando, mas falando sério. Sério. Então, todos devem comprometido. E quem não está comprometido, vai perder a salvação. E a mensagem que ele passou lá foi das 10 virgens. Todos parece que estão comprometidas, mas só 5 estavam. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E agora eu chamo o irmão Mendes aí. Vamos ouvir e cantar o hino inicial. Primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir o hino nacional, primeiro Reis, com o irmão Pedro. Irmão Pedro. É irmão Pedro, né? Hino inicial, primeiro Deus. Primeiro Deus, é. Eu errei. Primeiro Deus. Pronto. Glória a Deus. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar, tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradar. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. Meu tempo eu te dou, sou um templo para a glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar, sou um templo para a glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, meus tesouros dou por amor, meu melhor Deus te dou. Amém. Agora eu convido você a fazer a dupla, seja com sua família ou com uma pessoa, faça uma dupla de oração. E o que vamos orar? Vamos orar pelos pedidos da caixinha e vamos orar pelos 5 amigos que você escreveu quando recebeu o papelzinho, os 5 amigos. Vamos orar agora em família, de dupla ou
arranje ou procure um parceiro, uma parceira para orar juntos, neste momento. Por favor, o fundo musical. E vamos orar pelo quê? Vamos orar pelo programa especial da Semana de Oração, que é o reavivamento espiritual. Amém?
Neste momento, como estamos em momento de oração, agora eu convido a todos a ficar de joelho, olhando, vocês estão vendo aquilo ali? Solteiros pelo reavivamento dos pais, casados pelo reavivamento do cônjuge e pelos filhos. Neste momento nós vamos nos ajoelhar e vamos orar por este momento, esse tema. Vamos dar 2 minutinhos de oração. E quando passar os 2 minutos eu digo aqui amém. 1 minuto, 1 minuto e meio, 2. Excelentíssimo Deus, Pai, neste momento eu te peço que o Espírito Santo de Deus reavive todos os solteiros, que eles venham colocar as suas vidas diante de Ti, para que o Espírito Santo de Deus venha transformá-lo, moldá-lo, incentivá-lo a estar ao Teu lado. Também, de igual forma, meu Deus, aos casais, os casados, meu Pai, que eles venham ter comunhão no lar, na família, que eles venham reavivar na oração, na comunhão, na missão da obra missionária. Ilumina esta família, os casados, como também os filhos, meu Deus, venha estar reavivado na palavra, vendo os seus pais como a coluna da verdade em seu lar. Pai, reaviva a tua igreja, a tua casa, o teu templo, a casa de oração. Coloca o Espírito Santo de Deus sobre os casados, os solteiros, os filhos, a família, e é pelo poder da tua graça, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alô, som. Agora vamos ver um louvor especial com a Miquele. Louvor especial com a Miquele. Vamos ouvir. Aqui a jovem. Pronto, jovem. Coração e me derramarás
preciso do teu olhar, ouvir a batida do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Alô? Oi? Vamos ver o vídeo de oração da semana. Jesus convida a sua igreja para cumprir a sua missão, até que ele volte. Para isso, é necessário e fundamental uma vida devocional, porque somente assim vou estar lembrando do cumprimento da sua promessa, porque ele disse, estareis convosco todos os dias até a consumação do século. E somente aí eu vou depender inteiramente do poder do alto, do Espírito Santo, através da vida de renúncia do eu. Queridos, a vida devocional é fundamental para o empoderamento do Espírito Santo. E não somente para isso, mas para que eu também, através da devoção, eu possa estar intercedendo pelos meus queridos. Se você é solteiro, ore pelos seus pais. Se você é casado, ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus filhos e filhas. Mas não se esqueça de estar orando por aqueles interessados a quem Deus está colocando no seu coração, aqueles que já estão estudando a palavra e aqueles que você quer que estude. Mas que o Senhor Deus abençoe a todos nós através da vida devocional. Agora eu convido a nossa irmã Gorete a vir até aqui na frente para passarmos a mensagem de hoje à noite. Amém. Boa noite, né? Queridos, eu gosto de ficar mais perto de vocês. Não tem problema que eu fique aqui não, né? Porque fica mais perto, a gente fica até mais... Muito obrigada. Os varões, né? Estão sempre prontos a ajudar aqui os mais frágeis. Boa noite, né? Boa semana para todos, né? Estamos felizes por estar aqui mais uma vez, mas principalmente porque nós tivemos o privilégio de hoje passar o dia em... uma comunhão maior com Deus. Não é que durante a semana a gente não tenha isso, mas no sábado, mesmo com reuniões, como o irmão falou, que foi lá, mas é um momento que a gente tem mais tempo de se enriquecer muito mais com outras pessoas, de receber um pouco mais, porque quando a gente está aqui na igreja, a gente se esforça para fazer o melhor, para aprender o melhor, mas é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ir para uma reunião dessa, porque a gente recebe coisas, a gente se enriquece muito mais e Deus nos ajuda a receber esses conhecimentos e trazer para a igreja onde a gente se congrega todos os dias. Isso é muito importante, né? Diretores, anciãos,
porque a igreja tem que crescer. Mas tem sempre aqueles que Deus faz com que se desenvolva mais, para que traga mais orientação para a congregação, né? Onde está ali juntos. Queridos, nessa noite, nós queremos falar no terceiro tópico dessa semana de reavivamento, porque é isso que está acontecendo, que a gente tem a oportunidade, né? A nossa vida devocional e o nosso comprometimento. Eu fico ali atrás, aí às vezes eu fico com vergonha de falar, às vezes, eu já falei. Aí, né, porque todos têm que participar. Mas a vida devocional, queridos, ela é muito importante no nosso dia a dia, né? A gente todos os dias, nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Todo mundo amanhece a semana inteira, os 5 dias da semana, tem pessoas que trabalham até os 6 dias, né, de domingo a sexta-feira. E é muito estressante, vai ter que enfrentar o trânsito, vai ter a questão dos atrasos, são N coisas. Mas se nós tirarmos pelo menos 10 minutos para meditar num versículo da Bíblia e fizermos uma oração, isso vai fazer a diferença, mas é grande ao longo do dia. Porque, queridos, 1 minuto com Deus, vale mais do que o dia inteiro sem aquele minuto. Eu sei que no dia que eu não faço o meu devocional, por acontecer alguma coisa, que eu não faço como deve fazer, o meu dia é de atropelo. Parece que as 24 horas se torna como se fosse 1 hora. Não dá tempo. Não é terrível? No dia que a gente não faz o devocional da gente direito, é um dia de atropelo. Tudo dá errado. Quebra coisa, cai coisa da mão. Eu tinha um compromisso, atrasei. É cruel. Por quê? Porque a nossa vida devocional, o nosso momento com Deus, tem que ser especial. E tudo que é especial precisa ter prioridade na nossa vida. Né? Não dá certo. Tudo atrapalha. É exatamente. É por isso que você tem que dormir cedo para ter condição de acordar. Cedo. Vocês já prestaram, não sei se na rua de vocês é assim, eu moro num lugar meio tranquilo, onde eu moro. Mas, quando dá 5 horas da manhã, ninguém tem mais direito de meditar em nada. Porque é rádio ligado, é gente com som ligado, é pessoas falando, é um grito dali, é um carro que passa, acaba-se o silêncio. Então, se você não aproveitar de 3h30 da manhã, pelo menos até umas 15 para 5, você não aproveita mais. Porque o mundo acorda. E aí, começa tudo outra vez. E não adianta. Quando você diz assim, não, eu acordei e estava fazendo barulho, você não assimila direito. E eu aprendi por que a gente não assimila. Porque se você não se concentrar no que você está lendo, no que Deus está dizendo para você através do estudo da palavra, é como se você não tivesse estudado. Porque tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de concentração. Tudo que nós vamos fazer precisa de concentração. Eu trabalho com primários na igreja. E tem um menino autista. A mãe tinha um grande problema. Ele era do jardim. E aí eu passei um período que eu quebrei minha perna e fiquei ausente da salinha. Porque não tem condição de você ir trabalhar com criança de muleta. Você tem que ficar sentada e criança é esse movimento, você tem que se movimentar mesmo. E esse período que eu fiquei sem ir para a salinha, essa criança ficou prejudicada, porque ela, além do autista não ter a capacidade de concentração, ele atrapalhava as criancinhas lá, porque ele não tinha mais idade, aquilo para ele já estava muito ultrapassado, mesmo ele sendo especial. E aí eu fiquei muito feliz, porque quando eu retornei, que a mãezinha dele soube que eu tinha retornado para a sala dos primários, ela trouxe o bebê. E ele é aquela criança, o autista, ele não gosta muito de amizade, né?
Mas eu louvo ao meu Deus, porque ele já está conseguindo me abraçar. Quando ele me vê, ele já faz assim, que está tudo ok, né? E antes de sair, ele vem me dar um beijo, né? Então, Deus usa cada um no seu espaço. Às vezes a gente diz assim, ai, fulano, acho lindo fulano ir lá na frente falar. Mas você pode, calado, você pode trabalhar para o Senhor. Calado no sentido de as suas atitudes, a sua bondade, a sua alegria, o seu bom dia, o seu aperto de mão, né? É muito importante. Por que eu falei sobre isso? Porque mesmo uma criança especial, se ele receber atenção, ele consegue se concentrar. Hoje, no momento da lição bíblica, falava sobre a grande tempestade que Jesus estava no barco. E nós fizemos as crianças interagir. E pela primeira vez, a mãe dele até chorou emocionada. Ele participou porque ele gostou do movimento interagindo, que como as ondas do mar faziam, como sacolejava quem estava no barco. E eu fiquei muito feliz. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque mesmo com a sua limitação, ele conseguiu se concentrar no que ele estava fazendo. Se não se concentrar, não consegue fazer. Se um especial consegue fazer um movimento, porque ele se concentrou, imagine nós, que Deus nos deu, mesmo com determinada idade, Deus nos deu a oportunidade de parar e reconhecer que precisamos de um Salvador. Queridos, a única coisa que nos faz realmente querer mudar é quando nós sentimos que nós somos pobres, miseráveis e necessitamos da riqueza e da sabedoria de Jesus. Se nós não fizermos isso, né? Nós hoje, falando sobre o devocional, eu estava pensando, quando nós temos fé, reconhecemos que necessitamos de um Salvador pessoal na nossa vida. Cada dia, nós vemos como nós somos dessemelhantes de Jesus. E que só Ele pode completar o incompleto que existe na nossa vida. Sem Jesus, a gente não vai conseguir. E eu estava meditando a respeito de Daniel. O livro de Daniel, no capítulo 1, ele nos conta a história que Nabucodonosor conquistou o povo e levou o povo cativo para a Babilônia. E levou jovens bonitos, né? A Bíblia relata que Daniel e os seus companheiros eram o quê? Da linhagem de cada tribo, eles eram príncipes. Agora você calcula, aqueles jovens, bonitos como eram, pertenciam à realeza lá na sua tribo, né? Mas lá onde eles estavam, eles aprenderam a se relacionarem com Deus de uma maneira especial. Que mesmo tendo sido levado cativo para uma terra pagã, onde rolava de tudo um pouco e muito mais, eles permaneceram fiéis a Deus. Porque com certeza na sua família, eles aprenderam a dependerem de Deus. Queridos, quando nós fazemos o nosso devocional e nós pedimos a Deus que Ele faça parte da nossa vida e nós permitimos que o Espírito Santo faça as mudanças que precisam ser feitas, as vitórias vêm. E é por isso que quando Daniel chegou lá naquele lugar, que ele teve a oportunidade de receber a ordem, que ele iria ter que participar de todas aquelas iguarias que era servido para o rei, né? Principalmente o vinho, porque as pessoas que não têm temor de Deus, eles gostam de estarem, né? Sempre envolvidos. Para eles só é festa se eles não tiverem sóbrios. Não é isso que a gente vê a Bíblia? A coisa que eu acho mais linda na palavra de Deus é porque toda história tem começo, tem um meio e tem o fim. Nada é encoberto. Quer seja bom, quer seja ruim. Lembra da história de Assuero? Né?
que queria que a sua esposa, ele embriagado, com todos da corte, né? E ele ainda queria que a mulher ficasse lá de um jeito que não era para ficar. E como ela não quis, né, servir de boba da corte para aquele povo, ela foi destituída do cargo de rainha, ele já abandonou ela, né? E a gente sabe que onde predomina a bebida, eu cresci ouvindo mamãe dizer, não nasci num lar adventista, mas mamãe dizia, minha filha, a bebida é a porta de entrada de todos os males que assolam a humanidade. E é mesmo. E quando Daniel chegou lá na costa da Babilônia, ele teve a oportunidade de participar de todas aquelas iguarias que vinham da mesa do rei. Mas ele foi ensinado, ele aprendeu que servia a um Deus santo. E Deus nunca quis e nem quer e nunca vai querer que eu fique dopada de alguma maneira para que eu fique feliz, para que eu tenha mais saúde. Não. Deus me quer sóbria, porque nós servimos a um Deus de coerência, a um Deus sensato, a um Deus justo. E como é que eu vou querer buscar isso se eu não estou aprendendo cada dia a depender desse Deus que é justo, é santo, é puro e maravilhoso? E Daniel, quando chegou lá na costa, ele se viu com isso, né? Mas como ele tinha comunhão com Deus, o que foi que aconteceu? Ele não foi brigar, mas ele pediu coerentemente para que tivesse a oportunidade de não se contaminar com aquilo. Queridos, é isso que o devocional faz na nossa vida. Querermos permanecer firme por aquilo que aprendemos e que vai trazer vida, e vida em abundância. Não pense, outro dia alguém disse assim, mas quem é adventista tem que ser privado de tudo isso? Eu disse não. O que é que o adventista pode fazer? Eu disse tudo. Tudo o adventista pode fazer. Aí ele disse assim, mas tudo? Eu disse tudo. Que é para a honra e glória de Deus. Porque aquilo que não é para a honra e glória de Deus, meus irmãos, qual é a serventia que vai ter na nossa vida? Pode ser um prazer momentâneo, uma alegria momentânea, mas no final vai acabar em morte. E é isso que nós precisamos, no nosso devocional, colocar. Fazer a diferença entre o que é importante e o que é essencial ou necessário para a nossa vida. Aquilo que você considera importante, você pode deixar de fazer, né? E você não vai morrer por isso. Mas aquilo que é necessário, se você deixar de fazer, você vai morrer. Sabe por quê? Porque os nossos desejos são contra a nossa vida espiritual. E todas as vezes que eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade de quem? Daquele que não quer o meu melhor, que é o inimigo das nossas almas. Né? Outro dia, conversando com uma irmã, que não é, digo irmã, porque é filha de Deus, né? Frequenta um outro, e ela falando a respeito quando aconteceu uma coisa ruim, ela tem aquela mania de dizer que está amarrado. Né? Irmã, isso está amarrado. Eu disse, irmã, pelo amor de Deus, desamarra essa criatura e deixe ele procurar abrigo em outro lugar, porque ele solto, ele já é um revoltado. A senhora já imaginou se a senhora amarrar ele dentro da sua casa? Porque se a senhora vai amarrar, tem que ser um lugar perto da casa da senhora. Então, deixe essa criatura solta, comunique-se com Deus e não permita que o nome dessa criatura seja falado na sua casa. Sabe, irmãos, ele já atrapalha a nossa vida. Sem a gente chamar, sem a gente amarrar, imagine se a gente fizer isso. Né? Eu vejo muitas pessoas tentando levar o nome de Deus a outras pessoas, mas falam muito mais no nome do inimigo do que no nome de Deus. E o que deve ser glorificado é o nome do nosso Deus. E foi isso que Daniel fez. Numa terra pagã, um jovem, mas permaneceu o quê? Firme pelo que era certo. E no lugar da iguaria, o que foi que ele comeu? Tudo que era bom para a sua saúde, que ele já havia aprendido. Tudo que ele aprendeu do Senhor,
através do convívio com pessoas que temiam ao Senhor. E quando ele chegou no momento crucial para a sua vida, ele soube permanecer firme, porque ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Por isso, queridos, que hoje, agora é o tempo de fortalecermos as nossas forças no Senhor. Porque nos dias que vierem as provações, nós vamos ter força para continuar. E isso só é possível através do estudo da palavra de Deus. E hoje, nessa noite, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. Livro de João, que é o que nós estamos estudando agora na lição da Escola Sabatina, não é? Graças a Deus por isso. Livro de João, capítulo 8. E vamos orar. Nosso grande Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, de juntos lermos a Tua palavra e convidarmos o Teu Santo Espírito para nos dar o discernimento que nós estamos necessitando, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor, segundo a Tua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. E nós cremos, Senhor, que o Senhor fará o que nós estamos necessitando nesta noite. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui no meio dos Teus filhos, estudando a Tua palavra. Pai, é o que nós te agradecemos agora e sempre que tivermos a oportunidade de abrir a Tua palavra, que ela nos transforme segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, João 8:32, é só esse versículo que eu quero. 8:30, não sei por que eu disse 32, desculpe. 8:36, queridos. É porque já estou tão acostumada com e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que eu falei o 32. Mas é 8:36, só esse o versículo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Queridos, quando a gente fala em libertação, quando nós falamos em libertação, é a libertação de tudo. E sabe qual é o nosso maior algoz, o nosso maior carrasco? O eu. O eu que ainda está predominando no nosso coração. Esse eu que todos os dias é uma luta diária. O eu questiona o que Deus quer fazer na minha vida e eu fico sempre me afastando. Se verdadeiramente Jesus nos libertar, nós seremos livres. Livres de quê? Da vontade de pecar. Livres de quê? Desse eu que sem querer a gente fica amarrando ele aqui no coração. E toda vez que o eu predomina, foi que a gente estudou hoje, o orgulho, né? A ambição, foi o que a gente estudou no devocional de hoje, a questão de hoje. Quando isso predomina no nosso coração, a libertação não pode acontecer. Porque só Jesus, queridos, só Jesus pode verdadeiramente nos libertar. Mediante o estudo da sua palavra. Jesus nos liberta do eu. Você já imaginou que aquela mulher, a mulher adúltera sofreu, o que ela já vinha sofrendo, né? Como ela era humilhada. E quando ela teve o encontro com Jesus, naquele momento ela verdadeiramente ficou livre. Porque quando ela viu que nenhuma pedra veio para ela, e Jesus perguntou, onde estão aqueles? E o que foi que ela respondeu? Ninguém te condenou. Ele disse, vais e não peques mais. Queridos, e verdadeiramente aquela mulher ficou livre. Porque no dia da crucifixão de Jesus, ela estava lá, ao pé da cruz. E é isso que Jesus quer fazer por nós. Nos libertar do eu, do pecado, da injustiça, da maldade, né? Da falta de vontade de estudar a sua palavra. Queridos, não é sempre não. Tem dias que você, basta que durma um pouquinho mais tarde,
do horário que você tem costume. Quando você abre a Bíblia, o sono vem. Não é? Se você não dizer, Senhor, me ajude, eu preciso estudar a tua palavra. O sono vem, é uma sonolência violenta. E você se acordou com aquele intuito de estudar. E aí, queridos, quando Jesus nos liberta, quando verdadeiramente nós somos livres, nós podemos escolher aprender de Jesus, porque só Ele pode nos libertar de todas as moléstias que existem no mundo. Jesus pode nos libertar, nos livra da miséria, nos livra da falta de entendimento, nos livra da falta de sabedoria, de tudo. Jesus verdadeiramente nos liberta. E quando Jesus nos liberta, nós somos livres para escolhê-lo como quê? Como nosso Salvador. Só Jesus no nosso coração pode transformar a nossa vida. Os solteiros, Jesus transforma a sua vida. E os casados, cada dia Deus vai dar a capacidade de viverem como seus filhos. É difícil a vida no lar? Com certeza. Nós vimos no carro, a gente vinha conversando. Se Jesus não nos libertar, e se nós não amarmos Jesus como Ele nos amou antes de nós aceitá-lo como nosso Salvador, as coisas não vão funcionar. E aí que entra o quê? O nosso amor a Jesus e o nosso comprometimento com Jesus, que nos leva à vitória, de dizer assim, eu sou livre porque eu tenho um Salvador que me libertou lá na cruz. E eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Verdadeiramente somos livres quando podemos dizer não àquilo que nos afasta do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos guie, que Deus nos salve. E que todas as vezes que tivermos a oportunidade de dizer que somos livres, possamos dizer, somos livres porque nós amamos quem nos amou primeiro. Amém. Vai ter música, Micaele? Até duvido. Primeiro Deus, vamos cantar? Os cantores se aproxeguem para cá, como dizia minha mãe. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia te começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder, e como servo me entrego ao meu Senhor. Vida, primeiro Deus, o meu falar, primeiro Deus, o meu agir, primeiro Deus, o meu falar, tudo de mim, em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradar. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros
Oremos. Grande Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque acabamos de cantar o que com certeza deve permear o coração de cada filho teu, Senhor. Nos ajude, Senhor, a permitir que o teu Santo Espírito nos ajude para que o Senhor seja o melhor. Tudo que somos, tudo que temos, a nossa família, a nossa vida, Senhor, que seja tua e que o primeiro lugar seja teu na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que venhamos a andar, que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, Senhor. Pai, abençoa cada filho teu, abençoa esta igreja, a cada oficial desta igreja, ao pastor desse distrito, Senhor. Que esses 10 dias de oração e 10 horas de jejum seja o divisor de água na nossa vida, Senhor, como os teus filhos, como o remanescente fiel que há de estar aguardando a tua volta gloriosa nas nuvens do céu, e há de dizer, para a honra e glória do teu nome, esse é o Deus que aguardávamos. Pai querido, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares e nos conceda, Pai, uma noite de sono tranquilo e reparador, e na hora certa da madrugada, Senhor, que o Senhor nos acorde e que o Senhor nos dê o teu santo entendimento ao meditar na tua palavra mais uma vez. Traz-nos de volta, Senhor, aqui amanhã para a próxima reunião. Santifica a vida dos teus filhos, Senhor. Nos concede o que nós estamos necessitando, Pai. E nos perdoa onde temos falhado. Que a nossa fé, Senhor, seja fortalecida no Senhor, para que ao virem os dias maus, possamos estar firmes, inabaláveis na tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor é quem cuida de nós. Nos perdoa, nos guarda, nos guia e nos salva cada dia. Em nome de Jesus. Amém.